Fala aí, seus investidores inveterados, como é que vocês estão? Meu nome é Thiago, esse aqui é o canal Investimento do Zero aos 100 Desculpas. E aí, você já investe no mercado de renda variável ou ainda estão moscando com seu dinheiro na poupança? Nos últimos dias surgiram algumas perguntas para mim sobre o que seria melhor, fundos imobiliários ou ações. Então, nesse vídeo, eu vou tentar esclarecer um pouco do que eu faço. Lembrando, filhinho, isso aqui não é uma recomendação de investimento, o dinheiro é teu, então tu já sabe o que fazer. Eu só vou dar o bizu de como eu faço e algumas teorias que o pessoal adota por aí. Primeiro ponto a se analisar é o seguinte: como eu já fiz um vídeo sobre ações e um sobre fundos imobiliários, a gente tem que entender as particularidades de cada um. Por exemplo, as ações. As ações, ela tem um payout. Aí tu chega e me pergunta, sim, e o que é payout? Calma, filhinho, tu não sabe que eu sempre explico? Então senta, relaxa, aproveita o vídeo. Payout nada mais é do que o percentual do lucro líquido de cada empresa, o que ela repassa ao seu acionista, ou no caso, cotista nos fundos imobiliários. Que no caso dos próprios fundos imobiliários, esse payout é de no mínimo 95% do seu lucro líquido referente aos aluguéis. Já as ações, isso varia. Tem ações que pagam 50%, 75%, 80%, isso aí é relativo. Contudo, todas as empresas que pagam dividendos e os fundos imobiliários tem o seu payout estipulado de acordo com a sua política de remuneração do acionista ou do cotista. Mas nos fundos imobiliários, como eu falei, é obrigatório, no mínimo, 95% do lucro líquido referente à receita dos aluguéis. Aí tu vai me perguntar, sim, então quer dizer que é melhor fundos imobiliários? Não, filhinho, eu não disse que é melhor fundos imobiliários. Você tem que fazer sua avaliação de risco e ver o que é melhor para você. Tanto é que tem empresas que nem pagar dividendos pagam, que são as chamadas empresas de crescimento. E tem as empresas que são empresas de dividendos. Tanto é que existem as empresas híbridas, que tiram um percentual do seu lucro para dividir entre os acionistas e pega uma parte desse seu lucro para direcionar ao CAPEX, que é o capital de investimento na empresa, para que ela cresça. Vou exemplificar aqui com a empresa que eu falei já no vídeo de ações, a Klabin. A Klabin ela é uma empresa que vem sempre aumentando o seu CAPEX. Ela paga dividendos, não paga dividendos exorbitantes, geralmente está aí na faixa entre 5% a 6% ao ano, mas sempre está crescendo. Ela termina de fazer um investimento, ela começa um novo investimento. Isso é um dos motivos pelos quais a ação não vem decolando, porque tende a se alavancar, aumentar a sua dívida, apesar de ela ter uma dívida controlada, mas mesmo assim, investidores geralmente não gostam disso. E principalmente aqui no Brasil, onde os investidores buscam uma retribuição pelo dividendo, porque quem aqui não quer? Todo mês, lógico, nos fundos imobiliários são todos os meses, mas tem ações também que pagam todos os meses, mas em regra as ações é bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, vai depender da política de remuneração do acionista. Mas quem não gosta de ter aquele pinga-pinga na conta 10, 20, 30, 50 reais, dependendo da quantidade de dinheiro que você aportou nessa empresa? É bom demais, não é não? Muita gente usa aquela fórmula de 100 menos sua idade para montar a sua carteira. Eu sei que tu vai me perguntar, como assim 100 menos a sua idade? É porque assim, filho, tem gente que pega o número 100, subtrai a sua idade e essa diferença é que ele coloca em renda variável. O restante, que seria o proporcional ao tempo de vida, seria de renda fixa. Pronto, no meu caso, eu não acompanho essa teoria. Eu uso ela, só que de forma a usar no local da renda fixa os fundos imobiliários. Mas lembrando, filhinho, isso aqui não é recomendação de investimento não, não é porque eu faço o que tu tem de fazer. No meu caso, atualmente, eu tenho 40 anos. Então, em média, na minha carteira, juntando todos os ativos que eu tenho de renda variável, eu tenho 40% em fundos imobiliários e o restante em ativos que são muito mais voláteis. Por quê? Vamos dizer assim, além da questão do payout, que os fundos imobiliários têm um payout muito maior, tem a questão da volatilidade. Ações, criptomoedas, BDRs, ETFs, tendem a ter uma volatilidade muito maior do que os fundos imobiliários. Então, para quem busca um ganho de capital exponencial, fundos imobiliários não é a melhor condição. Por quê? Raramente você vai ver um fundo imobiliário dobrando o seu valor. Só se você pegar um P sobre VP, um preço sobre valor patrimonial muito baixo, de 50%, 60%. Na realidade, se você for olhar, tem alguns fundos imobiliários que estão nesse patamar de 0,5 de P sobre VP, 0,6, 0,7 de P sobre VP. Contudo, você tem que fazer a avaliação desse fundo para ver se ele não é um risco exagerado para
o que ele vai te entregar, podendo comprar ações que também tenham uma assimetria muito grande com menos risco. Lógico, lembrando, como é um mercado de renda variável, volatilidade e risco vão ser inerentes a esses ativos. Sim, aí tu vai me perguntar, mas então, e como é que eu monto minha carteira? Filhinho, entende? A construção da tua carteira, na minha visão, que é o que eu faço, eu baseio ela toda em dividendos, tanto das ações como dos fundos imobiliários. Vão ter ações que vão pagar mais e vão ter ações que vão pagar menos. Contudo, eu busco empresas, como eu falei no vídeo de ações, de setores perenes, aquelas que geralmente, aconteça o que acontecer, você vai continuar precisando do serviço delas. E elas não estão expostas tanto a ciclos econômicos, seja de taxa de juros, seja de ciclos de commodities. Tudo isso eu expliquei no vídeo de ações. É só você voltar lá e assistir. Como também a quantidade de fundos imobiliários na carteira e os tipos de fundos imobiliários, que eu também expliquei no vídeo de fundos imobiliários. A questão dos fundos de tijolos, que são mais seguros, porque eles não se baseiam apenas em dívida, como são os fundos de recebíveis. A diversificação dos setores, logística, shoppings, lajes corporativas, de preferência que eles não sejam monoinquilinos e monoativos, para que não haja aquela concentração da rentabilidade do fundo em apenas um inquilino ou apenas um imóvel. Aí depois que você monta a sua estratégia, é só você ir balanceando. Como assim? Você balanceia a sua carteira de acordo com o que você acha plausível. Tem gente que divide a carteira em 4 partes: 25% de ações, 25% de fundos imobiliários, 25% de ações internacionais, 25% de renda fixa. Tem que separar um percentual para ativos de risco, um percentual menor da carteira. Outros separam um percentual maior. Isso aí só quem pode avaliar é você, filhinho. O que eu faço é o seguinte: eu tenho uma parte da minha carteira onde tem ativos um pouco mais arriscados. No meu caso, em relação aos fundos imobiliários, 20% deles são de recebíveis. Por quê? Como eles tendem a sofrer mais com a queda da Selic, a gente já está num patamar que provavelmente pode ser que ela caia, eles vão tender a perder mais valor e pagar menos dividendos. Contudo, quando ela está em alta, eles tendem a pagar dividendos bons, acima de 12%. Então, eles dão uma balanceadazinha naquele dividendo que você recebe. E o resto são aqueles que eu falei, de tijolos. Já as ações, essas ações que sejam mais cíclicas, por exemplo, ações de commodities, um exemplo, Vale, que todo mundo agora está falando da Vale, que a Vale é a sensação do momento, que vai estourar, assim como ações do setor imobiliário, que estão sujeitas à questão da Selic por causa de financiamento. Então, essas ações que são um pouco mais cíclicas, que a gente analisa que teve uma queda grande e pode dar uma simetria muito boa, o cara bota um percentual, 20%, 25%, aí cada um define o seu. Eu tenho um pouco, mas a maioria das ações da minha carteira, elas são de setores que não estão sujeitos a esses ciclos. Então, tendem a sempre apresentar uma boa performance em relação a lucros e a dividendos. Porque a gente sabe que como o payout é referente a um percentual do lucro líquido, quanto mais a ação tiver lucro, mais ela vai pagar em relação a dividendos. Assim como a gente sabe que as cotações seguem o lucro. Então, quanto maior for o lucro da empresa e quanto mais recorrente for esse lucro, mais tendente ao crescimento do valor das ações a gente está exposto. O importante, filhinho, é você entender que não é uma relação de exclusão. Eu não preciso ter apenas fundos imobiliários, eu não preciso ter apenas ações. Eu posso ter os dois. Aí eu vou avaliar o meu risco, fazer um blend dos dois ativos e ver o percentual de cada um. O que eu pretendo? Eu pretendo mais ganho de capital com valorização dos ativos, eu corro mais para as ações, ações que paguem um pouco menos de dividendo e investam mais em CAPEX. Se eu quero receber rendimentos, no caso, eu corro mais para o lado dos fundos imobiliários e de ações boas pagadoras de dividendos. É tudo questão de analisar a minha pretensão e adequar minha carteira a ela. Lembrando que esse mercado, como já falei, é de renda variável, a volatilidade vai ser alta, mesmo nos fundos imobiliários, e o risco também vai existir. Mas vê, se a gente for avaliar, como eu fiz o vídeo do NTNB, ali, se eu comprar e for realizar antes e houver uma alta da taxa de juros, eu também perco dinheiro. Uma renda fixa com características de renda variável, então por que não investir na própria renda variável, onde a assimetria é muito maior? Mas aí, só você, filhinho, pode fazer essa escolha. Eu estou aqui só para passar o bizu. Lembrando, filhinho, que isso aqui não é recomendação de investimento. É só eu passando os bizus de como eu fiz para entrar nesse mercado de renda variável e que venho fazendo até hoje. Agora, filhinho, você não tem mais desculpa para não investir no mercado de renda variável.
Se você gostou desse vídeo, se ele trouxe algum conhecimento, se ele te ajudou a desmistificar esse mercado de renda variável, você curte e compartilha com o seu amigo, porque a sua dúvida pode ser a mesma da dele. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Lembrando, o mundo é dos que investem.